aí, pessoal, boa noite. Achei que não tinha como falar de um congresso em New Orleans sem começar com um pouco de música, apesar de não ser jazz propriamente, mas foi gravada lá, em loco. Estão me ouvindo, pessoal? Sim? Oi, Aline, tudo bem? Gabriela, Bárbara, enfim, bastante gente chegando aí, não vou conseguir dar oi para todo mundo, mas que bom que vocês estão por aí. A Aline estava lá em New Orleans também, a Silvia, que está por aí, estava lá em New Orleans também. Talvez tenha mais alguém que eu esteja perdendo aqui, mas vocês fiquem à vontade também depois para participar, se quiserem comentar alguma coisa. Todos, né? Não só vocês, mas vocês que estavam lá, talvez lembrem ou pensem em alguma coisa diferente do que eu vou trazer aqui. Fiquem à vontade aí, se quiserem participar. Pessoal, eu não tinha pensado inicialmente em fazer uma apresentação, assim, porque achei que era, né, mais um bate-papo, mas daqui a pouco o grupo começou a crescer de tamanho. Não sabia quantas pessoas iam realmente vir, mas pensei, bom, não custa fazer uma apresentaçãozinha, fiz no intervalo que eu tive aqui hoje, né? Basicamente só com fotos, na verdade, mas para me lembrar aqui do roteiro, da sequência que eu queria trazer para vocês. Então eu vou começar, porque tem uma série de coisas que eu queria comentar e eu quero conversar depois também, quero que tenha tempo para a gente poder conversar um pouco mais. Mas se enquanto eu estiver aqui falando, vocês quiserem comentar ou perguntar, fiquem à vontade, podem escrever no chat que eu consigo olhar aqui durante a apresentação, ou se quiserem, né, levantem a mão aí que ou abram o microfone, enfim, falem, porque a ideia, como eu disse, é mais ser uma conversa, né? Mas abri lá uma caixinha, via perguntas, né, e comentários do que as pessoas gostariam de ouvir. Eu tentei levar isso em consideração na hora de organizar, mas fica aberto aí se outras coisas surgirem também. Beleza. Pessoal, deixa eu começar bem do início, porque ali no grupo eu acho que tinha uma série de pessoas que talvez não me conheçam ou não me conheçam muito bem, talvez né, da internet, do Instagram, das redes sociais, mas eu sou Márcio Neto Barbosa, eu sou psicólogo, eu sou porto-alegrense, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E atualmente trabalho como psicólogo clínico, né? Eu sou diretor de uma clínica aqui no Rio Grande do Sul, a Ascenso Psicologia, junto com alguns colegas, né, trabalhamos aqui. E sou professor e treinador de ACT de contextuais aí, em diferentes cursos de pós-graduação, sou supervisor, enfim, né? Trabalho, eu sou formado desde 2006, mas eu trabalho com ACT desde 2013. Né? Então, vão ser uns 12 anos, ou quase isso, né? Trabalhando com, fundamentalmente ACT, mas na verdade eu trabalho com terapias comportamentais contextuais. Né? Eu uso também elementos da FAP e da RFT no meu trabalho clínico, principalmente, né? Ainda elementos de DBT, eventualmente, vou até falar sobre isso daqui a pouco. Mas é isso, acho que é suficiente, assim. E aí, pessoal, em 2013, quando eu comecei a estudar a fundo terapia de aceitação e compromisso, assim, fiquei tão tocado pela participação de um workshop que eu fiz como, né, aluno, assim, eu comecei a me dedicar, já tinha participado de um outro workshop antes, mas foi nesse aqui que eu comecei a me dedicar para valer, né, e aí comprar livro e começar a estudar e posteriormente buscar supervisão, enfim. Mas nesse processo, e não foi tão rápido, tá? Talvez muitos que estejam aqui já saibam do que é a ICBS, né? Mas eu demorei um tempo para descobrir, porque eu comecei esse processo bem isolado, né? Outras pessoas começaram aqui em Porto Alegre a estudar mais ou menos no mesmo período sobre contextuais, mas eu não estava tão conectado com elas naquela época, assim. Então, foi só quando, acho que em 2016, o Stephen Hayes esteve aqui em Porto Alegre fazendo um workshop que eu entendi melhor o que era essa ICBS, que eu tinha ouvido falar, lido num canto de um livro, alguma coisa assim, mas foi só em 2016 que eu entendi melhor, né, o que é essa associação para a ciência comportamental contextual, que é uma associação internacional, né, que então uh, digamos assim, ela engloba elementos como a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, a terapia, a teoria das molduras, dos quadros relacionais, a RFT, a FAP, a psicoterapia analítica funcional, né? E ainda vai englobar outras que às vezes se dividem em outros cenários, em outros contextos, né? Como
A DBT, né, no qual, assim, a DBT tá presente em outros eventos, em outras associações, né, a Marcha Linehan não costuma participar desses eventos, mas tem uma série de outras pessoas que trabalham com DBT que participam desses eventos, né, tem uma série de pessoas o Gilbert não participa geralmente, mas muitas pessoas que trabalham com compaixão participam dos eventos e tal. Então, tem assim um guarda-chuva grande de abordagens que são compreendidas dentro desse guarda-chuva contextual, comportamental contextual. Ainda que algumas delas a gente possa até discutir se elas são realmente comportamentais ou se são realmente contextuais, mas são consideradas aí essas terapias, vamos dizer, de terceira onda, como se diz muitas vezes, e acabam sendo sempre bem, né, tendo seu espaço e sendo bem recebida dentro da comunidade da ACBS. Depois, em 2020, eu descobri que tinha um capítulo brasileiro da ACBS quando eles começaram a divulgar o primeiro encontro brasileiro. E, na verdade, ele foi fundado em 2018, num desses congressos, pela turma que estava lá, né, presencialmente, e começou, e deu o pontapé inicial, assim, vamos fazer, e foi um processo, né, assim, tem uma série de burocracias para tu abrir uma associação e tal, um processo relativamente lento, mas que quando tudo estava em ordem, já em 2020, então foi feito o primeiro evento, e pandemia pegando, né, evento online, e eu, como muitos, né, praticamente trancado dentro de casa, estava achando muito legal a oportunidade de poder estar trocando com outros colegas, e a SBS Brasil foi super importante para eu conhecer mais e mais pessoas que trabalham nessa área, que se interessam pela área, que trabalham na área, né? Coisa que, como eu disse para vocês, lá no início eu não conhecia muito, assim. Então, a SBS foi importante para eu criar conexões novas, assim. E hoje eu sou o tesoureiro eleito da ICBS Brasil, do capítulo brasileiro, e eu sou apresentador, um dos apresentadores do Podect, junto com a Silvia, que está aí, né, junto com o João, a Tati, a Gil, e nós temos esse podcast, né, que ele costuma sair, esse ano ele está saindo a cada 2 semanas, exceto quando estamos de férias do podcast, que é o que está acontecendo nesse exato momento. Então nós vamos retornar provavelmente aí em setembro, talvez finalzinho de agosto, alguma coisa por aí. Uh, então, para quem não conhece, ele está disponível no Spotify. Se quiserem conhecer um pouco mais também sobre os contextuais, ou se já conhecem e querem ouvir alguns debates, né, fiquem à vontade para nos acompanhar ali também. A ICBS Brasil tem seu site, a ICBS Brasil tem seu canal ali, tem o seu arroba no Instagram, né? Dentro da ICBS Brasil tem um monte de grupos de interesses especiais, que a gente chama de SIGs, SIG, né, de várias abordagens e temáticas diferentes. Então, enfim, né, se vocês têm interesse pelas contextuais, sigam, né? E aí uma coisa vai puxar a outra. Vocês vão ver. Sigam lá esse CBS Brasil, arroba CBS Brasil, e vocês vão ver que vai começar a aparecer sugestão para vocês de SIG, né, que também tem seus canais ali, enfim, e acho que é uma oportunidade super legal de ir conhecendo e o que está rolando no Brasil, nas contextuais, e conhecer pessoas que trabalham na área, né? Se vocês já trabalham ou querem trabalhar, é sempre interessante a gente, né, construir também esse networking, achar outras pessoas que estão numa fase semelhante com a nossa. E para mim, 2020 foi muito marcante nesse sentido, porque foi a primeira vez que eu participei do encontro internacional da ICBS, porque também estava online e aí se tornou muito mais acessível, né? Ficou muito mais fácil, era só pagar a inscrição, não tinha mais que viajar para o hemisfério norte, né? E depois eu participei do encontro brasileiro também, e aí comecei a me aproximar e a me vincular à ICBS Brasil. De lá para cá, eu participei todos os anos do encontro internacional. 2020, 21 e 22, e 23, eu participei online. E no ano passado, o encontro internacional foi na Argentina. E aí foi super legal, porque se tornou muito mais acessível, estava cheio de brasileiros, né? Mas esse ano foi a primeira vez que eu fui acompanhar, né, um encontro internacional no Hemisfério Norte. E apesar de ter muita coisa parecida com o que eu já vinha vendo online ou que eu tinha visto na Argentina, em termos de dinâmica, de funcionamento, teve algumas coisas que me chamaram a atenção que foram bem legais também. Algumas delas eu vou ir trazendo para compartilhar com vocês. E a CBS Brasil tem todos os anos o seu encontro, estava acontecendo desde 2020, sempre no formato online, mas esse ano, pela primeira vez, teremos um encontro de forma presencial acontecendo em São Paulo em novembro. No finalzinho, eu deixo um lembrete para vocês sobre isso, para aqueles que estiverem animados, empolgados, estarem, né, atentos aí para poder participar do encontro da CBS Brasil desse ano. Beleza. Mas eu tá lá.
né, em New Orleans semanas atrás, aí no início do mês, tem tudo a ver com ter estado lá em Buenos Aires ano passado, assim, e como foi marcante essa experiência, assim. Essa foto, ela é do encontro do capítulo brasileiro, né? Então, assim, esse é o encontro da SBS Brasil, dentro do encontro internacional, isso no ano passado em Buenos Aires. E aqui passa longe de ter todos os brasileiros que estavam lá no Congresso, assim, foram cerca de 300 brasileiros, né, no Congresso, assim, num Congresso que teve em torno de 900 pessoas, né, então quase um terço do Congresso era de brasileiros, acho que um pouco mais de um terço era de argentinos, e em torno de um terço era de pessoas de outros lugares do mundo, né, assim, inclusive outros sul-americanos. Então, assim, o Brasil estava em peso no evento, assim. E isso fez com que o evento fosse super divertido para mim, de várias formas, assim, porque eu tava cheio de amigos lá. E alguns deles que eu tava encontrando pessoalmente pela primeira vez na vida, né? Teve alguns, inclusive, que eu não vi uma segunda vez ainda pessoalmente, né? Só vi lá no encontro e tal. Inclusive, pessoas que gravam o podcast comigo, né, algumas delas eu só encontrei, né, no evento até hoje, pessoalmente. Mas, por outro lado, foi um evento assim. Por outro lado, não como se isso seja ruim, mas é diferente, né? Foi um evento super sul-americano. Né? Tipo, várias mesas estavam sendo apresentadas em espanhol, tinha uma e outra apresentação em português, né? Muitos dos principais palestrantes americanos e europeus, uma boa parte, não veio. Uma boa parte veio também, tá? Tinha muita gente bem conhecida lá, mas uma parte não veio, né? Então, assim, nesse sentido, ir ao hemisfério norte te dá um acesso um pouco diferente, assim. Além de transformar os colegas ali, né, ao longo da jornada, também muda muito, assim. A gente tinha em torno de 30 brasileiros lá, e em torno de mais 30 sul-americanos, de todos os outros países da América do Sul. Eu não sei exatamente quantas pessoas tinham no evento, tem que perguntar isso para ver se eu conseguir levantar, mas esqueci. Mas acho que era um evento aí, talvez com umas 800 pessoas, alguma coisa um pouco mais, um pouco menos, assim. E são 60 sul-americanos, mais ou menos, né? Sendo metade deles brasileiros. Então é uma dinâmica diferente que também foi interessante, né? Para trocar com colegas de outros países, né? Ver como é que está sendo a experiência deles, como é que, né? Saber um pouquinho mais como as contextuais estão se desenvolvendo em outros lugares. Essa é uma foto dos brasileiros que estavam lá, de uma parte deles, na verdade, né? Como eu disse, a gente tinha em torno de 30 e poucos brasileiros lá, acho que uns 17, 18 aqui nessa foto, mas alguns, né, dos brasileiros lá, então, aqui nesse momento. E então, para quem não conhece a estrutura do evento, acho que isso é algo legal de comentar, até para, né, ver se é algo que vocês se interessam, enfim. Mas teve 6 workshops pré-congresso, né? Assim, é comum que tenha em torno disso todos os anos, né? Esse workshop ele é pago à parte, né? Então ele tem um custo extra e é um custo significativo, assim. Mas fazer o workshop, qualquer um dos que tu escolha, te dá a oportunidade de 2 dias de treinamento com aqueles profissionais, assim. Então, tu consegue ter um nível de profundidade ali de troca, assim, super grande, né? Super significativa. A Raíssa está dizendo que o problema é a língua, né? Não falar inglês. E Raíssa, impressionante como, assim, é muito clara essa barreira. Muito clara essa barreira, assim. Porque eu compreendo inglês muito bem, mas eu falo mais ou menos. E esse falar mais ou menos já gera barreira, né? E eu sei que para grande parte da nossa população sul-americana, isso é um problema, seja porque fala mais ou menos, seja porque não fala, seja porque entende mais ou menos, seja porque não entende, né? Então, no nesse de New Orleans não teve tradução, né, nem para o português, nem para o espanhol, eu acho. Alguém me corrija aí se eu estiver errado, mas acho que não. Acho que quase tudo foi apresentado em inglês, pouquíssima coisa, mas uma ou outra em espanhol, mas sem outras traduções, assim, se eu não estou enganado. E ano passado, que foi aqui da América do Sul, tinha tradução simultânea em algumas salas e tinha tradução por inteligência artificial em todas as salas, eu acho, ou quase todas. Então estava mais acessível, né? Porque mesmo que tu fosse assistir em espanhol, que eu acho que já tem um grupo de brasileiros maior, assim, que compreende ou fala, mas ainda assim tu podia ter acesso através de uma inteligência artificial, que às vezes o pessoal reclamava, né? Porque, enfim, né, não é perfeita a tradução e tal, mas que já ajudava muito, assim, né? A língua é um problema para nossa inserção internacional, assim, porque se a gente não fala um bom inglês,
afasta as pessoas, né? Tu vai apresentar um trabalho no inglês mais ou menos ali, já é difícil. Se não for em língua inglesa num congresso no hemisfério norte, tu limita tremendamente o número de pessoas que vai cogitar te assistir. Né? Então, isso é uma barreira significativa, infelizmente. E ainda na literatura, né? Porque apesar de ter aumentado muito nos últimos 2 anos, assim, o número de títulos traduzidos para o português, é super pouco perto do que existe em inglês, assim, né? Nós temos alguns livros de autores brasileiros também já, mas também é um número não tão grande perto do que a gente encontra se a gente tiver acesso a textos em língua inglesa, né? A Raíssa disse que no ano passado participou de vários, pois é, né? Faz muita diferença isso. Mas infelizmente tem uma chance razoável, depois eu falo sobre isso na parte das fofocas, de que demore um pouco para voltar para a América do Sul, né? Então acho que por essas e por outras foi legal, acabei me empolgando, né? Não sozinho, e depois vai ter uma parte que eu vou, né, também fazer esse agradecimento aqui, né? Porque fui incentivado a abrir esse espaço, mas mas eu de poder conversar um pouco, né? Porque quem não pode estar presente, seja pela barreira financeira, né? Não falamos dela também, mas não é barato, né? Participar, fazer uma viagem internacional, pagar o congresso em dólar, se alimentar em dólar nesse período, apesar de que o congresso tinha almoço. E diferente, essa era uma piada constante no Congresso, né? Porque ano passado as comidas tinha também, né, na Argentina, mas a comida era ruim e elas eram extremamente feias. Elas conseguiam ser mais feias do que ruins, e olha que era ruim. E esse ano o almoço estava espetacular, assim. Em compensação, todo o budget, né, todo o orçamento estava no almoço, porque também no coffee break era só café e água, né? Não tinha nada para comer nos outros horários do dia, na Argentina tinha. Mas, aí, a Argentina a festa era com bebida liberada, né? Mas os gringos não sabem fazer festas como latino-americanos. A festa foi um fracasso total, né, desse ano. A do ano passado estava excelente. Mas, enfim, 6 workshops pré-congresso são opcionais, né? Tu pode comprar o workshop ou não, né? O congresso ele dura 3 dias e meio. No desse ano, ano passado, eu não lembro quantas eram, tá? Mas não era muito diferente, não. Assim, esse ano tinha 13 salas simultâneas. Foram um total de 155 salas, né? Com eventos. Muitos deles eram simultâneos, não dá para ver tudo, né? Mas foram 105 falas que aconteceram ao longo do evento. Podemos lutar por uma IA ali, né? A Silvia estava dizendo, e a Aline disse que não faz ideia da representatividade latana na ICBS. A próxima presidente é a Argentina, né, latino-americana, e hoje os latino-americanos estavam se organizando para pedir um SIG, um grupo de interesses especiais latino-americano, né, na ICBS internacional. Então, acho que ainda é limitada, né, mas está crescendo e tem espaço para crescer. Conversando até com a Manuela, que participou de um evento que a gente fez ali com outros latino-americanos, ela disse que está totalmente aberta, né, para que a gente, né, tenha mais inserção, mas que é importante também a gente manifestar esse interesse, né, se a gente quiser, porque, enfim, é assim que as coisas acontecem, né, tem que se candidatar também. Nessas 13 salas simultâneas teve workshop, simpósio, simpósios, o workshop é o workshop mesmo, tá? Geralmente eles são curtos, tipo 1 hora, 1 hora e meia, mas é workshop, tem prática, né? Eles são super práticos. Eu não conheço nenhum outro congresso de outras associações que eu tenha ido que tem esse formato no corpo do congresso, né? De ter coisas práticas, são mega clínicas, geralmente, assim, né? É muito legal, né? Muito, muito legal. Simpósios são apresentações de resultados de pesquisa, né? Ignites são apresentações de 5 minutos cronometradas. Tu tem só 5 minutos para apresentar a tua ideia, né? Mas é muito legal de assistir. Esse ano eu não fui, mas no passado eu fui, foi das coisas que eu mais gostei, porque é onde tu vê muita coisa nova, né? Tipo, tu não tem que ser PhD em sei lá o que para apresentar o Ignite, né? O Ignite é aquilo que é para mostrar o teu trabalho, para mostrar as tuas ideias, né? E aí tu vê muita coisa criativa, diferente, é super, e o pessoal costuma ser super criativo para passar a mensagem que tem que passar em 5 minutos, né? Então, assim, é bem, bem legal de assistir, assim, né? E todo ano tem. Tem os painéis, que geralmente são momentos de debate, e olha, geralmente o pessoal debate mesmo, né? Assim, não é aquela coisa de, olha, você é ótimo, né? Mas, quem sabe, né? Se você puder ser ainda mais maravilhoso, ser, né? Não é aquela rasgação de seda, assim, geralmente se coloca pessoas com posições divergentes nos painéis, então tem uns, não todos, óbvio, mas tem uns que pegam fogo, assim, que é muito legal de assistir, assim.
E tem as plenárias, que daí é o momento do dia, geralmente a primeira e a última atividade do dia é uma plenária. Só tem essa atividade acontecendo, é uma palestra, né? Muitas vezes de alguém de fora da ICBS, assim, então, ou não precisa ser clínica. E E depois eu vou falar sobre o Follies, que é uma parte, é a pré-festa ali, né? Como disse uma das apresentadoras do Follies, o Follies é uma espécie de, para quem não sabe, é uma espécie de show de talentos, num contexto em que talento é um quesito bastante duvidoso, né? Então, assim, são as pessoas que participam do evento que se inscrevem para participar. Então, assim, Stephen Hay sobe, canta música, faz paródia, né? E várias outras pessoas ali que são, né, palestrantes, e não só, também quem quiser participar pode se inscrever lá e participar, é bem divertido. Eu fiz um workshop pré-congresso esse ano que se chamava Mastering the Heartbeat of Change, Applying Core Principles of Change in Contextual Therapies. Né? Então, dominando o coração da mudança, mais ou menos isso, né? Aplicando princípios nucleares aí de mudança nas terapias contextuais. Com o Niklas Tornek e a Rick Jaugard. Escrevi errado ali, com A, Jaugard. O Niklas é sueco, a Rick é dinamarquesa, mas mora na Suécia. Eles trabalham fundamentalmente com a teoria com aplicações não só, mas também clínicas da teoria das molduras relacionais, assim. E eu adoro o Niklas, mas eu já tinha feito workshop com ele aqui em Porto Alegre uns anos atrás. E então eu já conhecia, mas eu adoro a Rick. Eu assisti ela online em outros congressos e acho ela espetacular, assim, é uma das minhas principais inspirações, assim, dessas grandes figuras das contextuais. E eu não tinha tido a oportunidade de ver ela porque ela não veio a Buenos Aires. Então eu quis muito, né, fazer o workshop com ela e foi muito, muito legal, assim, foi uma experiência bem legal. Não porque tenha tido super novidades conceituais, né? Na verdade, eles trabalham com princípios super batidos da análise funcional, assim, mas as práticas que eles propuseram eu achei super ricas, né? Assim, de poder focar em agora vamos focar só no antecedente, agora vamos focar só no comportamento, agora vamos focar só na consequência. E a gente fazia isso em duplas, né? Então tu entrevistava o colega como se fosse ou fazendo um ensaio de papéis, assim, né? Fingindo ser um paciente, né? Ou trazendo alguma situação da sua vida que se sentisse confortável para compartilhar, assim. E aí a gente ia mirando em cada um desses pontos, assim. E uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, durante o processo, é como, quando o exercício era só focar no antecedente, parece que eu tinha muito repertório. Tinha muitas perguntas que vinham à minha mente que podiam me ajudar a entender o antecedente. Quando eu tinha que focar só no comportamento, eu tinha muito repertório, muitas perguntas para focar no repertório, né, no comportamento. Quando era só sobre consequência, é a mesma coisa. E depois, quando eles fizeram um integrando tudo, eu senti uma fluidez nisso muito maior. Porque no meu dia a dia na clínica, acontece que várias vezes eu começo no A, né, no antecedente, e aí eu pulo para o B, e aí eu vou para o C, e eventualmente, se eu estou numa sessão difícil, né, daquelas que parece que as coisas não estão andando bem, eu fico achando que talvez eu esteja focando na coisa errada, e quando eu vejo, o meu repertório vai afunilando, assim, parece que as perguntas somem, né? Parece que o conhecimento que eu tenho né, das coisas que eu já estudei, das coisas que eu já pratiquei, se perde, assim. E quando o objetivo era claro, ficava muito mais fácil de eu usar o repertório que eu tenho, assim. Eles não ensinaram grandes coisas de repertório. Eles simplesmente deram foco. Né? E isso foi uma das coisas que eu pensei assim, isso é uma coisa que eu posso trazer para minha prática clínica, assim, né? Aumentar essa clareza de qual é o alvo, né? O que que eu estou me propondo a trabalhar nesse momento, né? E que quando eu tenho essa clareza, fica muito mais fácil de eu usar um repertório que eu já tenho. Em compensação, quando isso não está claro, eu várias vezes caio nas armadilhas que a minha mente joga no caminho, né? Que eu não sou um bom terapeuta, de que eu tinha que ter estudado mais, de que eu tinha que estar mais preparado, né? Coisas desse tipo, e muitas vezes é a falta de clareza desse foco que torna isso uma armadilha muito mais perigosa para eu cair. E foi do workshop que eu trouxe o maior insight, né? Isso foi uma das coisas que botaram na caixinha, mas qual foi o maior insight, né? É algo bem simples, mas foi uma das coisas mais importantes que eu ouvi, assim, que é tudo o que fazemos em sessão é treinamento de habilidades. Então, se a gente vai trabalhar desfusão, eu não mando o paciente desfusionar em casa.
Eu não dou uma aula sobre desfusão e uma tarefa para ele fazer. A gente faz agora. Nós vamos trabalhar a aceitação, né? Não é, bom, então, quando tu estiver nessa situação de novo, aí tu faz isso, aquilo para aceitar. Vamos aceitar agora. O que surge quando tu lembra dessa situação. Não é um aprendizado novo, né? Totalmente novo, assim, não é como se algo que teoricamente eu não soubesse, mas de novo, assim, ouvir isso e dentro do contexto em que isso surge, eu achei muito, muito potente, assim, que é faz aqui e agora. Lembra, né? Serve de lembrete para mim, assim, te lembra de que tu tá aqui para ajudar os teus clientes a treinar. Treina com eles, né? Não deixa para depois. Depois é muito mais difícil de fazer, depois ele não está contigo, depois é um outro contexto. Faça aqui. Traz para cá a experiência e usa a experiência para trabalhar o que tu quiser trabalhar. E tudo que tu faz ali é treinabilidade. Não tem outra coisa para se fazer. Toda melhora, isso é uma coisa que eu até martelei algumas vezes no meu Instagram ali, né? Toda melhora que o paciente tem, que vem da terapia, né? Porque às vezes as pessoas têm mudanças e melhoras que não estão ligadas ao processo terapêutico, mas toda melhora que vem da terapia, ela se deve ao que foi feito no horário da terapia. Ali talvez a gente tenha só plantado a sementinha, né? Que depois vai ser regada ao longo da semana e no dia a dia, mas assim, se não plantar a sementinha, não tem mudança. Então, assim, temos que plantar as sementinhas. E a gente planta ali. A gente não entrega a sementinha na mão do paciente e pede para ele plantar em casa. A gente faz aqui agora. Aí, eu preparei uns highlights, tá? De algumas das coisas que eu assisti, enfim. Vou passar rapidinho por isso, depois abro para vocês também. Podem ir mandando, né? Mas depois eu quero abro aqui, mais geral também. Depois teve uma plenária, que eram Three Lessons About... Opa, The Brain, né? Então, 3 lições sobre o cérebro. Eu nem vou entrar muito nas 3 lições, porque não é o que mais me chamou a atenção, mas o que me chamou a atenção foi esse slide, né? Propor que existe uma perspectiva independente uma realidade independente da perspectiva é elevar um tipo de percepção sobre as outras e chamar isso de objetividade, né? E aqui ela destacou, né, de como animais não humanos têm percepções diferentes dos humanos. Eles enxergam coisas diferentes, né, eles sentem as coisas de um jeito diferente. E dizer que a nossa percepção humana, e mais ainda, né, a nossa percepção do humano neurotípico é a que decodifica a realidade do jeito certo, do jeito objetivo, né? Retirando o papel do observador, né? Ou as características do observador de cena, é simplesmente arbitrariamente tu pegar um tipo de percepção e dizer essa é a percepção da realidade, o resto não é. Me perguntaram também quais as novidades, né, do mundo contextual aí, o que que veio de novo, assim. E, honestamente, assim, não tem nenhuma novidade uau, assim, ó, surgiu semana passada, né? Hoje a gente vive num mundo super dinâmico. Se surgiu semana passada, vocês já viram no Instagram na semana passada, né? No TikTok, sei lá, assim, né? Então não tem espaço para ter, assim, revoluções num congresso, né? Só se tu tá muito por fora, né? Mas tem algumas coisas que não são novas, assim, de 2025, mas que estão, né, entre as novidades mais badaladas, vamos dizer assim, e marteladas, né? Um deles é o SciFlex, né, que é um aplicativo que o Stephen Hayes e o Jansen, não sei dizer o primeiro nome dele, é muito difícil, né, desenvolveram, que eles até ofereceu um período gratuito, né, recentemente, enfim, de acesso, mas porque ele é bem caro para a gente, né, porque ele é cobrado em dólar, e aí sai caro a anuidade dele. Mas, né, ele teve um período gratuito recentemente, enfim, para quem quisesse testar e tal. Claro, se é uma pessoa que se alguém usa muito, daqui a pouco vale a pena, né? Mas é um valor caro para testar, vamos dizer assim, porque acho que custa uns US$ 250, alguma coisa assim, a anuidade, né? O dólar alto como tá, não é um valor baixo, né? Mas eles estavam lá, né, vendo com um stand, né, vendendo o SciFlex, né? E
Eu assisti muito o Reis e o Jansen também no ano passado. O Jansen assistiu uma vez, mas o Reis eu assisti mais de uma. E ele estava falando muito sobre o Cyflex e muito sobre a terapia baseada em processos, assim. Então, eu confesso que eu tomei meio que um fartão, assim, do assunto, não porque eu não acho o assunto interessante, mas porque, tá, ok, né? Esse ano eu não vi o Reis, né? Eu vi do corredor, né? Assim, passando, mas eu não fui assistir nenhuma das palestras que ele estava, assim. Então, eu não sei o quanto ele ficou em cima desse tópico ou variou com outros, mas no ano passado estava muito, muito presente, né? E é algo que eles têm investido muito em, né? E num período que a gente tem falado muito de IA e avanço tecnológico, né? Tentar usar isso a nosso favor, né? E vou dizer para vocês que esse é uma discussão que eu gosto mais até do que aquela se a IA vai substituir os terapeutas ou não, né? Assim, tipo, não sei se vai ou não, mas assim, se substituir também não tem nada que eu possa fazer quanto a isso, quando acontecer eu me viro, né? Assim, mas como a gente pode usar a tecnologia, né? Ou como pode se desenvolver mecanismos que possam ser úteis para a gente clinicamente é uma coisa que me interessa bastante, assim. Não sei se o Cyflex é um grande salto nisso, assim, honestamente, eu não fui experimentar, porque eu achei pouco acessível nesse momento, né, e, enfim, né, o terapeuta tem que ter licença para poder dar para os clientes, mas também tem um número de licenças, então tem uma série de obstáculos aí, especialmente de cunho financeiro, e se eu não me engano, até ele também não está traduzido para português, eu acho, mas isso eu não tenho certeza. Não, não tá ali? Não, tô fazendo na cabeça. Então, é outra barreira, né? Então, assim, mas isso, né, o uso de tecnologia é uma coisa que está aparecendo, né, assim, nas discussões volta e meia, e os psicodélicos, né? Então, assim, não como um tema central do evento, mas, assim, todo ano tem mesa sobre psicodélicos e todo ano tem muita gente interessada em aprender mais sobre, né? Então, assim, é algo que está muito presente nas discussões, tem bastante controvérsia, né, sobre a qualidade das pesquisas, mas porque tem pesquisas mostrando resultados bem positivos, e a discussão é muito sobre qual é, né, sobre a qualidade dos estudos, mas enfim, né, eu já conversei com alguns profissionais que trabalham com, que tem, né, me trazem experiências assim que eles consideram super, super positivas, né, ajudando pessoas refratárias a alguns tipos de tratamento geralmente indicados e que melhoraram bastante, né, através da terapia assistida por psicodélico, tá, pessoal? Não é abusado do psicodélico, né? É terapia assistida por psicodélico. Mas acho que não é um cenário específico das contextuais, né? A terapia assistida por psicodélicos não é algo das contextuais, mas a lógica da intervenção, ela tem muito de ACT. Muito, 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 assim. Trabalhar aceitação, trabalhar perspectiva sobre self, né? Trabalhar perspectiva sobre pensamento de exclusão, né? Tem muitas coisas semelhantes na forma como se tem pensado com ACT. Então, não por acaso, né? Tem terapeutas contextuais que estão também se interessando por essa prática. Me perguntaram se foi falado sobre terapia baseada em processos, então acho que a resposta anterior ela já vale aqui, né? Eles estavam lá, provavelmente eles falaram bastante sobre. Dessa vez, né, eu acabei não ouvindo, não participando tanto dessas mesas, escolhendo participar de outras. Essa foi a plenária de abertura do evento e essa eu achei uma baita novidade, tá? Não é uma novidade no sentido, tecnologias, mas eu achei algo muito interessante, assim. Deixa eu compartilhar com vocês isso, porque é no mínimo curioso. Peraí, peraí, peraí. Aqui. Agora vai. Não. Aqui. Isso é um gráfico, né, muito maluco, né? E foi alvo de várias piadas, inclusive da Sadra, eu acho que se diz o sobrenome dela, o primeiro eu não vou nem tentar, que fez essa apresentação, assim, né? Ela estava dizendo, esse gráfico aqui, que eu nunca tinha visto na minha vida, confesso para vocês, né? Ela tá dizendo, o que é esse gráfico aqui? O verde é o que é significativamente, deu significativo na análise estatística, tá? Então, assim, o verde é o que está acima da média, tá? Aqui ela estava analisando citação de paper, tá? De artigo, né? Isso não importa, tá? Eu quero mostrar para vocês o gráfico. O que está sendo analisado aqui não é tão importante. Então, o verde é tudo que deu acima. O vermelho é tudo que deu abaixo, né? Significativamente acima, significativamente abaixo.
todos os risquinhos pretos, e cada risquinho é um sujeito, né? No caso, um artigo, né? Uma citação, nesse caso, né? Todos eles são uma citação, né? Os pretos são os que, né, estão na média ali, né? Não é significativamente acima nem abaixo da média, então ele é considerado que ele está dentro da média, assim. Aí, se pega um resultado como esse, se faz uma análise de média, né? Uma análise estatística em cima da média, e aí a gente diz, foi eficaz. É significativo estatisticamente, foi eficaz. Só que os verdinhos melhoraram muito. É um percentual grande, né? Mas não é muito diferente dos vermelhinhos, que pioraram com a intervenção, se a gente imaginasse que fosse uma intervenção. E os pretos a gente não sabe. Se fez, a princípio não fez diferença. A gente pega a média e diz, é significativo, ajuda. E aí daqui a pouco tu tem 20% da tua amostra que piorou. Que dado é esse? Né? Que isso diz sobre um paciente que está na minha frente? Ele é verde? Ele é vermelho? Ou ele é preto? Essa intervenção serve para ele ou não? Porque se ele for vermelho, ele não serve. Não importa que a média diga que a intervenção funciona. Se ele é vermelho, não funciona. Só que eu não tenho como saber. Então, tudo bem, não é que não faça, não é que não seja útil a gente fazer o tipo de pesquisa que a gente faz hoje, né? Mas fazer só esse tipo de pesquisa é complicado, né? E concluir que isso funciona e aquilo não. Para quem? Em que circunstância? Aí, esses são os slides dela, tá? Eles ficaram disponíveis, né, para quem participou e tal. Eu só vou passar uma parte bem rapidinho. Então, assim, daí ela falava sobre isso, né? Puramente nomotético, né, que é esse tipo de análise mais comum de se fazer em ensaio clínico randomizado, por exemplo, né, a gente corre o risco de estar ignorando ou distorcendo os elementos individuais, ideográficos, né? Um tamanho único não serve para ninguém. Não é que tamanho único serve para todo mundo, é que tamanho único não serve para ninguém. Né? Agora, se for só ideográfico, né, também quando a gente olha, existem estudos que são ideográficos, olha os caso a caso, né, assim, não vai conseguir nos ajudar a fazer grandes generalizações. Né? E a gente está fazendo um tipo de psicologia que ajuda um, mas não consegue ser generalizada para muitos, né? Então aqui a gente também tem limitações importantes. E aí o que ela estava apresentando é a sugestão de análises idionômicas, que é o que ela estava fazendo ali a partir daquele tipo de gráfico, né? Que começa de modelos ideográficos, mas aí depois leva a insights nomotéticos, né? Que servem para média das pessoas, né? Então, é uma tentativa de generalizar e personalizar simultaneamente, né? Usar esse tipo de análise. Então, são outros tipos de análise estatística, outras formas de conduzir estudos em relação ao que tem sido feito hoje em dia. Né? E aí, não vou entrar em cada uma delas com vocês, mas ela apresentou lá um monte de slides falando sobre os problemas que a gente tem. Ela disse que as pessoas não gostam de análises geográficas porque elas geram esse tipo de gráfico aqui, né? Que daí ninguém entende, então fica muito complicado, mas que, né, é um caminho possível aí, né? E aí ela mostrou depois, assim, nem vou passar aqui, mas uma série de problemas que a gente tem encontrado no ramo do estudo em psicoterapia, né, falando sobre os resultados de psicoterapias que funcionam têm caído ao longo do tempo. Né? Tipo, terapia cognitiva para depressão e para ansiedade tinha resultados melhores anos atrás do que nas pesquisas atuais. Né? Então, assim, tem pesquisas com estudos bem desenhados, mas que tem 20% de dropout, né, de abandono. Tipo assim, putz, daí eu só elimino da amostra 20%. Tipo, será que esses 20% não são os 20% que estão piorando? Né? Daí eu elimino porque teve dropout, mas não uso esses dados na análise, né? Nem sempre é assim, tá? Nem sempre é não usar, tem jeitos estatísticos de usar, de não desconsiderar, mas, de novo, tem uma série de limitações aqui, né? Que podem ser complicadas. Então, eu achei super interessante. Hum, a Aline disse que, em termos de novidade, ela achou muito interessante o uso de app, de inteligência artificial, para intervenções com transtornos alimentares e diabetes, que teve numa das plenárias, sim. Ah, bem legal a questão, né, do uso. Ah, a Reza disse que não ouviu o vídeo se teve som. O único que teve som foi o primeiro lá, o da música, antes de eu começar a falar, os outros não. Mas nem era vídeo, era só uma foto, na verdade. E
Outra coisa que me perguntaram, ideias práticas que tu sai pensando, assim, do tipo, vou fazer isso com os meus pacientes, ou que te dão a sensação de que tu tá indo no caminho certo, foram duas perguntas que apareceram, né? E uma, eu estava super empolgado para ver essa palestra aqui, que foi um workshop, na verdade, né? Que era harmonizando a cura, tá? Mais ou menos isso, usando a música e ACT para dar suporte à recuperação de trauma. E meu doutorado foi, né, sobre trauma, eu supervisionei um ambulatório de trauma por 6 anos, então, particularmente, é um tema que me interessa, mas também eu estava muito interessado pelo uso da música e a Joanne, que eu não vou lembrar, Wright, Joanne Wright, e o DJ Mohan apresentaram, eles tinham apresentado ano passado, o Leandro, meu colega aqui da Samsung, tinha assistido e tinha dito que tinha sido muito legal, e eu vi que eles iam apresentar o mesmo workshop esse ano. E daí eu pensei, dessa vez eu vou, né? E foi muito legal. O workshop era basicamente eles pedindo pra gente fechar os olhos, ouvir a música, e depois quem quisesse podia compartilhar o que tinha vindo. E teve de tudo, de tudo. A mesma música, né, lembra para um momento feliz da vida, com, sei lá, quando as crianças eram pequenas, e para outra pessoa estava lembrando de quando ela foi refém de revolucionários no país dela, né? E relatos muito intensos emocionalmente que foram ativados pela música. E eu fiquei muito interessado em talvez poder trazer isso para alguns dos meus pacientes e em desenvolver um pouco mais de estudo nessa área também, assim. Talvez não só com música, talvez com outras formas, né, não usuais, vamos dizer assim, do consultório, de trabalhar no consultório, assim, que basicamente é mexer no contexto. Mexer no contexto para ajudar que outras coisas apareçam, né? Porque com alguns pacientes, conversar bate em muitas barreiras para acessar emoções intensas. E às vezes a gente poder usar outras estratégias pode ser muito interessante, né? Eu fiquei super tocado por algumas das músicas, porque tocaram em memórias e momentos importantes da minha vida. Fiquei zero por outras, porque algumas eram mega americanas, assim, eles botaram uma típica de New Orleans lá e tal, que eu nunca tinha ouvido na vida, né? Aí não conecta com muita coisa, né? Mas não necessariamente, né? Até pode conectar, mas para mim não conectou, assim, né? Mas outras super conectaram. Uma outra coisa, agora eu vou dar uma roubadinha, né? Porque assim, essa foi esse foi um workshop que eu não assisti, mas eu botei ele aqui, porque só de ler no programa, né, que o zoom in, né, dando zoom in na, fazendo o treinamento e a supervisão mais clinicamente relevante usando vinhetas de caso em vídeo, né? Isso é uma coisa que no meu grupo de supervisionandos, assim, eu tenho um grupo de WhatsApp com todos os meus supervisionandos e alguns dos meus ex-supervisionandos, e a gente tem, né, eu levei isso para a gente conversar esses tempos, assim, porque a maior parte dos meus supervisionandos, e talvez muitos que estão aqui assistindo, tem o receio de gravar sessões e compartilhar isso no espaço de supervisão. Mas quando o pessoal topa, é muito rico. Muito, muito rico. É impressionante a diferença entre eu ouvir alguém dizendo o que fez e eu vendo o que a pessoa fez, né? Não porque só esteja me enrolando de alguma forma, mas porque ali é diferente o tipo. Ouvir alguém contando sobre o seu caso, sobre o seu plano, me ajuda a ajudar essa pessoa quanto ao plano. Ver alguém fazendo me ajuda a ajudar essa pessoa a fazer. É outra coisa. É outro foco. Que eu não consigo fazer quando eu estou ouvindo um relato, né? Claro, tem formas intermediárias, dá para fazer roleplay, dá para fazer real play em supervisão, tem jeitos intermediários, vamos dizer assim, né, de trabalhar isso aí, que não seja necessariamente, né, através de uma sessão que, sei lá, o paciente autorizou a compartilhar e tal, né, para fins de supervisão e tal. Claro, tem essa questão também, né, às vezes as pessoas, né, acham
desafiador até pedir para um paciente, né, a autorização, fazer um termo, né, de autorização para poder gravar e tal, mas é algo que, ainda mais com os atendimentos online hoje, assim, em termos de tecnologia, não se exige nada, clicar um botão. Não, o que a gente precisa é pedir autorização, explicar os motivos e tomar coragem. Né? Basicamente é isso, assim, é algo viável. Né? Não precisa ter uma super câmera aqui, e um tripé e, filme, e microfones, como se fazia, né, coisa de, sei lá, 20 anos atrás, até menos do que isso ainda se fazia desse jeito, né? Hoje em dia, é uma barbada, clicar um botão aqui, né? Então eu nem assisti, eu queria muito, mas tinha outras que eu queria muito no horário também, eu acabei não indo. Mas só de ver que tinham, né, profissionais falando sobre isso, eu me senti mega validado em algo que eu tenho insistido com os meus supervisionandos aqui. E outra coisa foi a integração entre ACT e DBT para clientes com risco de suicídio, porque eu trabalho com essa mescla de ACT e DBT quando eu trabalho com pacientes com risco de suicídio, mas boa parte dos links eu tinha feito da minha cabeça, assim. Eu nunca tinha lido nada específico sobre isso. Então também ver os colegas apresentando, explicando como eles fazem, né, vendo que tipo de estrutura eles usam. Algumas das coisas eu acho que, né, aquele jeito bem americano ao qual tem uma dificuldade de me adaptar, assim, com um zilhão de formulários e revisões de formulários, e, né, mas que talvez eu não vá aplicar na minha prática desse jeito. Mas ao mesmo tempo eles também trouxeram muito quais são os pontos comuns, como a gente pode fazer links, e me trouxe algumas ideias, mas principalmente me trouxe uma consolidação que sim, né, apesar de elas terem alguns princípios e algumas dinâmicas de trabalho diferentes, né, terapia comportamental dialética, terapia de estação e compromisso, elas têm um espaço comum na qual elas podem se ajudar, né, e principalmente, eu tendo assim, nesse tipo de caso, a DBT ajudando o terapeuta ACT, né, a estruturar algumas questões que são fundamentais aí em termos, né, de segurança do próprio paciente, de manejar comportamentos que interferem na terapia, né, e assim por diante. Teve Brasil? Essa pergunta não fizeram, mas eu quis responder ela mesmo assim, né? Teve Brasil apresentando lá? Teve. Ah, a Mara Lins apresentou trabalho e pôster, a Carolina Monteiro apresentou pôster, a Michele, deixa eu ver, a Michele Cameoca, né, apresentou também. Corre o risco de eu estar esquecendo alguém, eu peço desculpas se eu esqueci alguém que apresentou lá trabalho, né? Além desses que eu estou citando, mas, né, e o trabalho de brasileiro que eu fui assistir é da Tati. A Tati apresenta comigo o Podect, né? Então, uma parte era eu sendo amigo, né? Mas outra parte é porque eu realmente queria ver, né, o que que ela ia apresentar. E foi espetacular. Eu falei isso para ela várias vezes já, mas eu acho que ela achou que eu estava falando isso como amigo, e eu não estava falando como amigo. Foi espetacular, pessoal. A Tati apresentou princípios, assim como eu estava falando lá no meu workshop, que não são nenhuma novidade para quem estuda contextuais. E depois ela fez um real play com uma pessoa da plateia, que foi um show. Que é grande parte dos grandes figurões fazem exatamente isso. Eles apresentam conceitos que não são novos, que a maioria das pessoas que estão ali já sabe, e depois eles operacionalizam um jeito com o qual a maior parte das pessoas ali sente que não costuma conseguir. Exatamente o que ela fez. Né? Então, assim, ela deu um show na apresentação e depois trouxe também para exercícios para a gente fazer em duplas e foi espetacular. E a coisa mais linda de todas para mim nessa foi que era uma sala que talvez tivesse umas 25, 30 pessoas assistindo, né? Era uma sala, não era uma das salas principais do evento e tal. Então tinha um bom público, mas não era um público gigantesco. Mas dessas 25, 30 tinha uma fila de uns 8 gringos perguntando pra ela, querendo falar com ela no final, assim, sabe? Como é que tu faz isso que tu faz? Né? Tipo assim, onde é que tu estudou esse troço? Né? E tinha uns que estavam literalmente dizendo, onde eu posso estudar mais sobre isso? Assim, né? E, tipo, foi muito legal. Acabei não assistindo outros colegas brasileiros dessa vez, mas, né, imagino que tenham tido experiência, espero que tenham tido experiências muito legais também, como foi assistir a Tati aqui, como eu vi. E isso me deixou muito orgulhoso e também com uma sensação de, putz, nós temos muita coisa para compartilhar no Brasil e a porcaria da língua é que nos trava muitas vezes, nos dificulta, porque bah, a gente tem um material tanto de pesquisa quanto de prática clínica de altíssimo nível, assim, que não fica devendo, né, para principais polos aí, assim. Então, teve o Brasil também na parte de apresentar os trabalhos. Teve treta, teve fofoca.
Teve, né? Teve, sempre tem, né? Algumas delas são do corredor e ficam, tem que ficar no corredor, né? Não vai dar para contar todas, assim, né? Mas, assim, mas a treta pública, treta que eu posso trazer para vocês aqui, e essa aqui eu achei, o pessoal tá afim da treta mesmo, né? Não sei se vocês conhecem, talvez alguns conheçam, existe uma terapia que se chama PBBT, né? A PBBT, ela foi criada pela Yvonne Barnes Holmes, que é uma das principais autoras lá né, e pesquisadora né, da teoria das molduras relacionais. Ela era uma pessoa super influente na SBS, assim, super importante, né, conferencista importante e tal. E há uns anos atrás deu uma rixa, o bicho pegou, né? E desde então ela nunca mais participou da ICBS, ela rompeu, ela criou um outro modelo no qual ela treina pessoas hoje e tal, e esse modelo tem trademark, né? Assim, a ICBS ela tenta ser bem horizontal, né? As coisas na ICBS não costumam ter trademark, né? Não costuma ter registro, tipo assim, não tem, sabe? Se eu quiser me dizer que eu sou terapeuta action, eu não preciso fazer formação nem com o Reis, nem com o Kelly Wilson, nem com o Kirk Strozel, sabe? Assim, tipo, não tem alguém que detém isso e só ele pode estar autorizado a. Na ICBS tem formas de tu, né, desenvolver a tua, assim, de tu certificar como treinador, algumas coisas do tipo, que a associação faz, mas, né, lá as coisas em geral não tem trademark, né, elas são da comunidade. Óbvio, né, pessoal, que quem cria essas coisas ganha muito dinheiro com as suas criações, eu acho que é justíssimo que ganhe, né, mas assim, eles poderiam achar que é pouco e querer ganhar mais, né, e usar esses trademarks, assim, e geralmente não são utilizados. E a Ivone Barnes Holmes tem utilizado, assim. Então, entre as várias bobajadas que são apresentadas no Foles, teve essa, que eu vou compartilhar aqui com vocês uma partezinha em vídeo, assim, que criticava, então, a PBBT. Eu peço desculpas para quem não entende inglês, porque só tem inglês, mas depois eu posso fazer uma breve tradução livre ali, basicamente, do que foi dito, né? Mas, inclusive ela foi apresentada sem nome de autor para evitar processos. Deixa eu botar com som, que eu acho que estava assim. On top of a lie, clean the boring books on toilet rolls, pour boiling broth in tiny bowls. BBT, just letters or just arbitrary. BBT, you can't read my community. Vegas, you badly in the dark. Feito. É basicamente isso, né? Então, os versos, eles usam as iniciais PBBT, usando um monte de frase que não tem nada a ver com terapia, com ciência, né? Misturando um monte de coisa e tal. Mas o refrão, né, diz basicamente que tu não pode, né, botar tua marca numa comunidade, né? Então, gerou algumas boas risadas e certamente foi a piada mais ácida da noite, assim, né? A brincadeira mais ácida da noite. O Foles é isso, né? Assim, é um momento para rir, para se divertir. Fazem piada com o Reis o tempo inteiro, com o Stephen Reis, né? Mas também com outros autores importantes, enfim. E na sequência do Foles já tem a festa, né? Que daí, como eu disse para vocês, foi um grande fracasso. A festa durou 45 minutos, porque o Foles demorou 2 horas e meia. Acho que não era o plano inicial. As pessoas estavam contratadas por hora. 15 minutos depois da festa começar, o bar fechou, né? Não bastava custar R$ 60 uma latinha de cerveja, né? Porque custava US$ 10. 15 minutos depois da festa começar, o bar fechou. E, ok, não podemos beber, mas vamos dançar, né? E aí, uns 30 minutos depois, o DJ disse: então tá, pessoal, tchau. Não teve nem a última música, assim, né? Isso com a Robin Wauser na pista, com o Jason Luoma na pista, com a Rick Jalgar na pista, né? Os figurões estavam todos lá dançando, se divertindo. O DJ levantou, deu um tchau, foi embora, as luzes acenderam, e aí só os brasileiros resistiram, tentando achar alguma outra festa para se divertir, mas eu achei um fracasso completo e tive que assumir a derrota na metade da noite. Né? Alguns colegas presentes, que eu não vou citar nomes, né, não se entregaram e foram adiante até às 5 da manhã, mas eu me entreguei pelas duas, porque as festas em New Orleans são excêntricas, vamos dizer assim. E ano que vem.
Tem evento de novo. Ele acontece todo ano e vai acontecer em Lyon, na França. Não é barato? Vai ter barreira linguística. Mas, né, acho que vocês podem ver pela minha fala aqui que se der eu vou estar presente de novo, porque eu me divirto pra caramba, assim. Né? Eu tô numa fase, assim, pessoal, que eu não vou para um congresso esperando que o congresso mude a minha carreira, mude a minha prática clínica, transforme a minha prática clínica. Mas é um espaço de validação das coisas que eu faço, de alguns novos insights e de conexão com as pessoas, assim. E essa parte foi muito, 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 muito divertida. Vou fazer um jabazinho bem rápido, já vou abrir para a gente conversar, tá? O meu jabazinho rápido é para dizer assim, se vocês se interessam pelo tema e querem estudar mais sobre, eu estou com dois grupos de estudo abertos, né? Um deles é especificamente em ACT. Esse grupo começa um novo livro, né? A gente leu um livro até agora há pouco, a gente começa agora, em agosto, um livro novo, que é o ACT Verbatim, e olha lá, o Barreira da Língua de novo, é um livro em inglês. Mas é um livro tribom, né, que trabalha basicamente assim, vinhetas de sessão. Né? Tem uma partezinha teórica breve, na qual não é muito avançado, né? Quem já estudou um pouco sobre ACT vai reconhecer ali mais como uma revisão, e depois mostra assim, como aplica. Como aplica. Né? O Tárcio estava aí, não sei se ainda está, foi ele que me deu a dica desse livro uns anos atrás, assim, esse livro é tribom para, né, a gente pensar em coisas, né, para curso, para workshop, para coisas do tipo, assim, na época a gente estava falando sobre isso. E hoje eu acho que é um livro que pode ser muito legal de debater em grupo de estudo, assim, porque é isso, né? Tu tem sessões para olhar e dizer o que faz sentido, o que não faz, como é que tu faria, se tu acha que tu conseguiria fazer, que tu não conseguiria, e acho que vai ser super legal. E eu tenho um outro grupo que é um grupo de estudo em contextuais. Esse grupo a gente está no finalzinho do livro. Ele é mais amplo, né? E a gente está estudando no momento o RFT. A gente está estudando um outro livro que se chama Mastering the Clinical Conversation. Mas a gente está nos últimos capítulos, assim. Mas em setembro a gente vai começar um livro novo. Né? Então, se alguém quer buscar. O de contextuais ele é um pouquinho mais avançado, geralmente, os tópicos que eu escolho para desenvolver, assim, quem está iniciando, eu sugiro um grupo de ACT, né? Seja meu, seja de outros colegas, tem outros grupos disponíveis, acho que pode ser bem legal aprender em grupo de estudo. O de contextuais ele é um pouco mais avançado, mas um pouco mais diverso também nos tópicos que, né, a gente se propõe a debater. Tem um encontro da ICBS Brasil presencial em São Paulo esse ano. Se eu não me engano, é 12 e 13 de novembro, mas não botem na agenda a data ainda. Entrem lá no arroba ICBS Brasil, que tem todas as informações que vocês precisam. Não tá abertas as inscrições, não estão abertas as inscrições ainda, mas vão abrir para sócios dia 8. E para não sócios, para todo mundo, né, incluindo não sócios, no dia 11 de agosto. 8 e 11 de agosto, assim. Mas vai ser no Instituto Par, e o Instituto Par tem capacidade para 250 pessoas. Então a gente acha que vai ser bem concorrido para conseguir esse ingresso. Né? Eu estou sugerindo para quem me acompanha, para quem eu converso, assim, quer ir, te associa. Porque eu também faço isso porque eu sou tesoureiro, então sou eu que vejo quando o dinheiro entra e sou eu que vejo quando ele sai, né? Então, assim, querem se associem. Não é muito caro, mas é um capítulo, então tem que se associar na internacional, taxa mínima de US$ 13, se eu não estou enganado, e na brasileira, que para profissionais a taxa mínima é 50, para estudantes é 30. E para quem é de Porto Alegre ou região, a gente vai ter uma jornada acadêmica da Sensum Psicologia. A Bruna, que está aqui acompanhando, vai ser uma das nossas palestrantes. Vão ter outros palestrantes super legais. Vocês podem ir através do arroba Sensum Psicologia, né, ver já a lista completa, né, de palestrantes confirmados, as datas, enfim. Vai ser presencial, né, por isso que eu falei pessoas de Porto Alegre e região metropolitana, e provavelmente, enfim, ou talvez até do interior aqui do Rio Grande do Sul, mas que estejam dispostos a vir. Vai ser um evento super legal que a gente está preparando com muito carinho aí para quem vai vir participar. Participar da ICBS, para mim, pessoal, não só dessa conferência, né, mas eu participo ativamente, tento participar ativamente da comunidade, assim, é sobre comunidade. É sobre conhecer pessoas, é sobre trocar, é sobre não fazer trademarks, né? Tipo, é sobre vender os nossos cursos quando é o caso também, né? Mas assim, mas é sobre assistir o curso do colega e não ser aquela pessoa que vai lá dar sua palestra e some do congresso porque não tem nada para aprender com ninguém, né? É tá lá como o Reis faz e senta na plateia e assiste, né? Apesar dele ter quase 80 anos e ter criado metade das coisas que as pessoas estão falando ali, né? Assim, então
é sobre esse senso de comunidade que fez muito sentido para mim desde o primeiro momento que eu comecei a participar lá em 2020, né? E ainda continua fazendo. Obviamente, uma comunidade tem seus problemas, né? Não por acaso, né? Tem as suas fofocas, as suas intrigas, como todas, né? Mas ainda assim, tem algumas coisas, né? Prima por alguns valores que eu valorizo muito e tem algumas características que eu não encontrei em outras, né, associações profissionais, assim. Então, eu super curto e sugiro que participe, né? Tem como participar até não sendo sócio de algumas coisas, né? Entrem lá no Instagram do SIGs da ICBS Brasil e vocês vão descobrir. Mas se associar é um jeito de ter mais algumas coisas que nem todos os não sócios têm e também de ajudar a comunidade a crescer, né? Porque a gente precisa disso para poder fazer os eventos, para poder oferecer bolsas que a gente vai oferecer, entre outras coisas, né? Ah, e antes de abrir, eu queria só agradecer a Bruna, porque o evento só está acontecendo porque ela me botou uma pilha na semana passada, né? E disse, eu te ajudo a divulgar, não sei o quê. Daí eu pensei, bom, então tá, se a Bruna me ajuda a divulgar, acho que eu não vou falar sozinho, né? E aí, né, acho que foi bem acima da minha expectativa o número de pessoas que mostrou interesse e participou e que está presente aqui ainda nesse momento. Então, Bruna, obrigado, né, pela ideia, pelo apoio, por ter ajudado a divulgar. E também agradecimento a todos os colegas que estavam lá presentes e que fizeram, né, da experiência super rica, super interessante, assim. E com isso, já são 8 horas. Eu falo sem parar, é impressionante como eu nunca consigo. Mas eu tenho uns minutos. Quem tiver e quiser ficar, tanto para ler aqui o que vocês escreveram no chat, quanto para, se vocês quiserem abrir o microfone aí e conversar, a gente pode conversar aí mais uns minutinhos com quem puder estar presente. A Manuela perguntou se eram músicas com letras ou só melodias. Agora eu já não sei mais em que parte ela perguntou exatamente, mas acho que foi ali do Follies, né? Não é só música, tá? Tem gente que sobe pra contar piada, tem gente que sobe pra imitar o coleguinha, né? Geralmente um coleguinha famoso, né? Tem gente que canta música, uma música, né? Ano passado os brasileiros subiram pra cantar Evidências, né? No caso, Chitãozinho e Chororó, né? Não é sobre prática baseada em evidências, porque esse assunto é mais polêmico. E e às vezes é paródia, né? Frequentemente é paródia, né? Aquilo que eu mostrei pra vocês é uma paródia, tinha letra. A Aline falou que sobre conceitos que não são novas, a Robin e a Manuela falaram sobre repensar a punição na psicoterapia, né? E eu não assisti, mas foi um dos que eu fiquei bem em dúvida em ir no horário, acabei indo em outro. A Gabriela perguntou que aula, meninas? Elas estavam falando da aula da Tati no mês passado, que caiu uma ficha incrível. Eu sei que ela deu um curso, curso breve, alguma coisa assim, uma disciplina no Seconde, se eu não me engano, no mês passado. Não sei se foram essas que vocês estão falando, a Raíssa está fazendo que sim. Então é. Esse workshop que ela fez é uma adaptação desse curso, se eu não me engano, né? Que ela deu aí, que vocês assistiram, então. Ah, na pós do Dá para Seconde, foi falar mesmo. aqui, Márcio? Claro, fala. Posso? Vai Eu lá. ia dizer daí para tu botar pilha na Tati, para de repente ela fazer um momento e contar isso, que eu fiquei super curiosa, assim, sabe, de como foi o momento dela lá. Bota uma pilha nela para ela passar Boa. adiante isso daí. Boa, boa. A Tati É. está em mudança de país por causa do doutorado dela, sanduíche, nesse momento. Não sei como é que ela tá, mas eu vou botar uma pilha. Vou botar uma pilha. E ela faz mil coisas ao Tá. mesmo tempo, daqui a pouco E ela outra vai coisa fazer que eu isso. ia perguntar, eu acho que falaram ali, porque eu acho que quando perguntaram da música, era sobre a música no processo, assim, tipo, usar a música, se tinha letra, não tinha, como que era. Eu fiquei muito curiosa com isso, Boa, assim, boa, boa, boa. também. Se eram Boa. músicas muito aleatórias, sabe? Ou se tinha algum padrão, alguma coisa de escolha. Sim.
Boa, Bruna, boa pergunta, porque eu realmente não falei sobre isso. As músicas tinham. Eles botaram uma sem letra, eles botaram uma música clássica, mas foi uma Uhum. só, né? Todas as outras eram músicas com letra, né? Todas em inglês, né? Ou seja, né, ali, para a língua que as pessoas estavam acostumadas a ouvir no Congresso, né? Meio que, né, todo mundo ali, né, está ali, porque minimamente compreende. Mas elas não eram nada aleatórias, tipo isso, eles escolheram uma de New Orleans, porque o Congresso era em New Orleans, mas depois eles botaram Adele, por exemplo, né? Coisas desse tipo, assim, músicas pop, né? Coisas do tipo, assim, de diferentes épocas, mas, né? Assim, sei lá, alguma coisa dos anos 80, 70, né? Assim, a maioria era mais nova, mas algumas eram um pouco mais antigas. Então, muitas vezes conectava por causa da letra, né? Mas eventualmente alguém que levantava a mão e dizia, a melodia me tocou nisso, nisso, naquilo, né? Mas a maior parte das vezes as pessoas diziam, eu lembro de ouvir essa música com tal pessoa, eu lembro de ouvir essa música em tal situação. Mas tu disse que tu tinha dúvida, não sei se eu respondi a tua dúvida, Bruna. Eu respondi sobre a outra dúvida. Não, eu fiquei muito curiosa com isso, assim, da música, sabe? Porque eu anotei isso que tu falou, de fato, né? Mexer no contexto para favorecer que outras coisas apareçam. Porque Uhum. normalmente o verbal não vai, com alguns pacientes, enfim, não vai ser suficiente. Mexer vai evocar talvez outras coisas. Fiquei muito curiosa, assim, porque eu acho algo que eu gosto. Então, de como seria e tal, mas respondeu sim. Fiquei curiosa. Aham. Ah. Não, e é isso, eles não explicam muito como eles usam isso na clínica, né? O workshop é mais sobre como, o que que isso dispara ali, como a gente pode trabalhar com o que é disparado, ainda que ali a intenção não fosse terapêutica, né? Assim, mas compartilhar e tal. Então foi bem legal, assim, mas eu acho super. Música, então, fácil de utilizar na clínica, né? A gente tem um zilhão de músicas na palma da mão, né? Mas eu fico pensando até para outros tipos, né? Filmes, trechos de filmes, né? Coisas do tipo, assim de quantas outras possibilidades artísticas tem. Troquei uma ideia com a Silvia estava comigo nesse workshop, né? A Silvia, né, já trabalhou com arte, entende bastante de arte, e tal, né? A gente estava, né, falando como a arte tem potencial assim para despertar uma série de coisas e a gente não vai achar um ensaio clínico randomizado usando sempre a mesma arte padrão para todo mundo, porque essa arte vai despertar tal coisa, não vai funcionar isso desse jeito, mas que não tem dúvida que é um jeito de mexer no contexto e mexendo no contexto a gente, né, pode ter acesso a outros comportamentos para trabalhar, assim, né? Quando eu digo comportamento aqui, do comportamento emocional mesmo, né? Comportamento privado, assim, né? Ramon, antes da... A Aline tinha levantado a mão, não? Desistiu? Era só para reforçar que a Bruna falou para incentivar a Tati, né? Não sei se vocês vão fazer episódio do podcast falando também, igual ano passado, mas é legal porque ela ministrou e participou como voluntária de um workshop em Corobin, então tem muita coisa mesmo para compartilhar, seria bem legal. Sim, com certeza. Não, com certeza. Tati deu show em várias oportunidades. Tá bom, só antes de te passar ali a palavra, a Aline comentou aqui, né? Foi a própria Aline que falou aqui que ela teve bolsa parcial através do SIG de mulheres, SIG Mulheres, né? A Carol Monteiro, se vocês entrarem lá no. Ela até fez um vídeo sobre isso para o Instagram da ICBS Brasil. Ela teve uma bolsa total. A ICBS pagou todos os custos dela para ela chegar até lá, né? E poder estar no Congresso e tal. Claro, tem critérios para isso, né? Nem todo mundo é elegível e tal, e não tem para todo mundo, né? São algumas poucas que eles, né, oferecem nesse formato, mas assim também tem isso, né? Vale tentar, né? E ano passado aqui na Argentina a gente também teve, né? Uma colega que foi com bolsa integral brasileira, né? Então assim tem oportunidades, tem caminhos para a gente tentar mesmo, né, ultrapassar a barreira financeira, que costuma ser uma das mais difíceis, né, mas que tem algumas alternativas, tem alguns jeitos. Muita gente trabalhou ano passado no Congresso, esse ano não lembro se tinha algum brasileiro trabalhando, mas ano passado muitos brasileiros trabalharam no Congresso e com isso tiveram isenção da inscrição, ou de 50% da inscrição, né, porque estavam ali, sei lá, ajudando, né, nas inscrições, na organização das salas, na chapelaria, né, coisas do tipo. Então, assim, tem bastante oportunidade para quem está afim, assim. E no site lá da SBS, em inglês, infelizmente, mas tem essas informações, tem como saber como se procede, assim. E vai ter algumas bolsas também para o brasileiro agora em novembro, tá? Já estão abertas, inclusive, tá aberto o edital para se candidatar a bolsas. A gente também tem critérios e tal, mas o primeiro passo é se candidatar, né? E se preencher os critérios. Ramon, Opa, tudo bom, Márcio? Boa noite, pessoal. Que bom que tu fez esse evento aqui, Márcio. Também tava curioso aí. Vale a pena, muito legal.
E muitas coisas interessantes, e duas me chamaram a atenção. Eu queria, se der tempo, tu comentar brevemente mais um pouquinho. A primeira, na parte de novidades, falou ali do Psyflex e dos psicodélicos. Bom, em outros momentos eu já te falei que eu tenho esse interesse, já fiz workshop também, sobre terapia assistida por psicodélicos, ACT psicodélicos, e eu não entendi, na hora que tu estava falando, eu me distraí um pouco aqui, e eu não entendi se tu fez, se tu participou de alguma E palestra, de algum momento ali. esse ano não, esse ano eu não participei. Há Tá. uns 2 anos atrás eu participei online do evento e aí eu assisti. Um dos palestrantes desse ano era o mesmo, que era o Brian Pilecki, se eu não me engano. Não sei se eu não estou confundindo, porque tem dois Bryans, eles Hum, trabalham juntos, eles têm um livro juntos, e às vezes eu confundo com um com o sim. outro. Acho que é o Brian Pilecki. Tá, Mas esse ano eu acabei não assistindo. tá. Ok, bom, vou querer essa referência, eu vou atrás desse, que eu não Uhum. conhecia. E a outra coisa era também sobre esse workshop aí, sobre trauma, e o DJ lá, que eu sou fã também, o Leandro assistiu, tu assistiu agora, que legal, espero que um dia eu possa ver, né, eles apresentando algo parecido. E eu vi que todo mundo se interessou aqui agora também. Mas eu queria uma opinião tua, tá? E do pessoal aqui também, dependendo. Vocês acham como seria fazer isso também para terapeutas, né? A gente falou sobre o uso na clínica, né? Como que a gente usa essas ideias para aplicar na clínica. Mas um workshop igual o que ele fez com vocês, né? Mas aqui no Brasil. O pessoal se interessa, mas eu fico pensando assim, será que o pessoal ia topar, ia participar, né? Se alguém tiver essa ousadia, essa criatividade e fizer aqui no Brasil, ou fizer, fico pensando no pessoal aqui em Porto Alegre. Aí eu vou dizer, olha, eu vou fazer aqui um workshop de ACT e o uso da música, né, para os terapeutas usarem isso como uma forma de se capacitar, né? Eu acho que muita gente se interessa, mas eu fico pensando se o pessoal ia aderir. Eu queria uma opinião de vocês a respeito disso. Se eu estou, né, achando que de repente não teria tanto apelo, né, e se vocês Cara, acham que sim. a minha ideia, ela é bem act. A minha ideia é que eu não vou dar bola eu não vou dar bola pro que a minha cabeça acha disso, eu vou experimentar. Esse é o plano. Eu vou fazer e vou descobrir. Né? Então tá nos planos, tá nos meus planos fazer algo parecido, não igual, porque acho que, enfim, né, essa construção é deles, né? E eu não me sentiria à vontade de fazer do mesmo jeito, mas claramente e admitidamente inspirado, eu tenho que construir um pouquinho melhor ainda, mas eu tô com a ideia de testar alguma coisa desse tipo com terapeutas também. Mas a minha mente diz que sim, tá? Eu acho que teria bastante gente interessada. Mas é só um palpite. Eu não perguntei pra ninguém. Beleza. Ó, a Gil disse que tem super vontade de juntar act e dança para terapeutas. Não pensei como, mas acho que casa muito. Esses dias, Gil, indiquei o teu Instagram. Tá ali, isso quem não conhece, é o @dialogosomam, tá? Mas acho que a maioria já conhece, a Ju apresenta comigo também o Podect. Esses dias eu indiquei teu Instagram para uma supervisionanda, né, nova, porque ela gosta muito de dança também e tal, mas a princípio ela trabalha como algo totalmente separado do trabalho dela como psicóloga. E eu disse pra ela: olha, tudo bem, né? Tu tem todo o direito de separar as coisas, mas se tu achar que essas coisas podem fazer sentido, segue a Gil, porque ela fala bastante sobre isso, traz relações e tal. Eu acho que é super viável, né? E é mais uma das inúmeras coisas das quais a Silvia tem experiência também, se tu quiser trocar uma ideia com ela, com dança, no caso, né? Não juntando exatamente as duas coisas, mas... Então, acho que é super legal, super legal. Ó, a Raíssa disse que a Mônica já deu aula sobre flex dance. Então, fica a dica aí, eu não sabia. Ah, spoiler, né? Mas a gente já deu esse spoiler, então posso reforçar o spoiler. A Mônica tá num dos próximos episódios do Podect e a gente vai falar bastante sobre as experiências dela com música e com dança, mas não falamos sobre o flex dance, não sabia dessa parte. Essa parte ela nos sonegou no episódio. Não, mas beleza. Pessoal,
Vi aqui, né, mensagens também de agradecimento e tal. Fiquei. Na verdade, eu que agradeço, porque graças a vocês, no dia de hoje, eu revisitei a viagem e foi super divertida, instigante, né, conhecendo gente legal e tal, e fazendo coisas, programações legais, e estudando coisas legais. Então, foi uma baita oportunidade para, né, reviver um pouco dessa experiência e buscando as fotos e montando e tal. Então, muito obrigado, né, por ter com quem compartilhar, porque compartilhar sozinho é muito chato. Né? Tentar, não é compartilhar, na verdade, se for sozinho, né? Mas ficar só lembrando sozinho não é tão divertido quanto a ter essa experiência em grupo aqui, em conjunto. E eu reforço todas as dicas que eu dei, né? Algumas eu sou altamente suspeito para falar, porque são coisas minhas, mas o Enquanto esse viés, apesar de eu fazer parte, né, da organização, não é só meu, né, da instituição, não é meu, e acho que vai ser super legal quem tiver a oportunidade de ir a São Paulo, mais uma vez, é longe, tem custos, mas comparado com viajar para a Europa é bem mais acessível, né? Então, se quiserem, fiquem atentos aí para quando abrir as inscrições, porque acho que a busca por ingressos vai ser grande aí, ingressos não, né? Inscrições. Né? Ingresso a gente compra para ir em show. Então, as inscrições acho que vão estar disputadas aí. Mas é isso. Muito obrigado pela presença de todos. E se alguém tiver interesse nos grupos de estudo ou trocar alguma outra ideia, vocês têm agora todos o meu WhatsApp ali através do grupo, ou podem me procurar pelo Instagram também. Estou disponível aí para trocar. Valeu, pessoal. Até. Valeu, Luciano. Saudades tuas também. Fiquei feliz quando eu vi que tu estava no grupo ali.